Olá, eu sou o evangelista Diógenes e vim trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Hoje o nosso estudo está em Hebreus capítulo 9, do versículo 11 ao 28. O tema é o sangue de Cristo. Vamos ao texto. Contudo, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertence a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou num lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Aqui o texto está falando para nós que Jesus Cristo, a seu tempo, ele entrou no lugar santo dos santos, um lugar santíssimo. Porém, não de um tabernáculo feito por seres humanos, igual o Senhor tinha predito aos antepassados no Antigo Testamento. Mas ele entrou num tabernáculo superior no céu, onde ele está à destra de Deus, onde a presença de Deus se faz eminente, e lá ele intercede por nós. Não foi um sacrifício de bodes, de ovelhas, de novilhas, a qual ele se entregou, mas com o seu próprio sacrifício, o sacrifício vicário, feito na cruz do Calvário, uma vez por todas. Esse sacrifício é eficiente e eficaz para nos purificar de todo o pecado. E diz assim o texto: ora, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha espalhada sobre os que estavam cerimonialmente impuros os santificavam, de forma que se tornavam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. E é isso mesmo. O sangue dos bodes, de ovelhas e novilhas, eles cobriam os pecados temporariamente das pessoas. Mas o sangue de Jesus, como ele é mais eficiente e eficaz, feito uma vez por todas, ele conseguiu nos purificar de todos os nossos pecados, tanto os pecados do nosso passado, presente e os que ainda iremos cometer. Porém, quando estamos em Cristo, quando vamos a Deus através do Senhor Jesus Cristo, ele, o seu sangue aspergido por nós, é eficiente e nos purifica de todo pecado. Com isso, ele vai nos redimir, porque nós éramos pecadores e estávamos destinados à morte, ao castigo eterno, devido à separação do homem para com Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. Mas vindo Jesus Cristo como sacrifício perfeito, uma vez por todas, feito esse sacrifício por nós, aqueles que creem nele, que vão até ao Pai através dele, têm todos os seus pecados purificados. Ele é santificado e justificado no Senhor. Nós não temos mais o peso da culpa, porque nós estamos agora perante Deus sem culpa nenhuma. Somos justos perante o Senhor, não por mérito nosso, ou porque somos bons, ou porque seguimos ordenanças ou alguma lei específica, não, mas porque Jesus Cristo, com seu amor eterno, no plano salvífico de redenção do Pai, ele veio à terra entre os homens, aqui habitou e morreu uma vez por todas para salvar toda a humanidade, a saber, aqueles que creem no seu nome e confessam o Senhor Jesus Cristo. Continuando o texto, ele diz assim: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. A primeira aliança que Deus fez foi lá com Moisés, a aliança do Antigo Testamento com o povo. Porém, esta aliança ela não pôde ser perfeita porque o homem quebrou esta aliança. Deus manteve fiel e leal a sua aliança, porque Deus não muda, ele é imutável, Deus é santo, ele é puro, é reto e justo. Porém, o ser humano quebrou esta aliança pecando, transgredindo as leis do Senhor, se voltando contra o nosso Deus, se rebelando contra a santidade do nosso Pai. Mas esta nova aliança, a qual Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote de Deus perfeito e eterno,
essa nova aliança, no sangue dele, ela é uma aliança eterna, irrevogável, e é uma aliança a qual o homem não pode quebrar, porque ela não depende do homem. É uma aliança que tem o início, o meio e o fim somente no Senhor, e ele não altera, não muda os seus planos, e os planos de Deus não podem ser frustrados. Por isso, Jesus Cristo é autor, consumador da nossa fé, mediador de uma aliança perfeita, superior a qualquer outra aliança anterior. Esta nova aliança agora nos remete a ter um vínculo com Deus, a sermos próximos de Deus, sermos chamados filho de Deus. Nessa nova aliança, nós herdamos a herança, a qual ele prometeu ao pai Abraão, aos patriarcas, a herança de sermos benditos, todas as famílias da terra em Cristo Jesus, que é o descendente de Abraão, são benditas no Senhor. Por isso nós agora temos uma nova perspectiva de vida, onde nós somos abençoados, agraciados por Ele. Nesta nova aliança, o Senhor Deus prometeu que iria escrever as suas leis no coração do homem e iria gravá-lo na mente de cada um dos seus filhos. E nós somos participantes desta graça imensa, desta nova aliança. Por isso, servimos um Deus vivo, uma aliança eterna. Não tem como nós sairmos dela, porque o Senhor que predestinou, preparou todas as coisas, é Ele quem conclui o projeto e o plano salvífico em nossas vidas. Não tenha medo, porque fomos resgatados, não por preço de ouro ou prata ou por coisas perecíveis, mas pelo preço do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse sangue é preciosíssimo e ele nos resgata de uma vez por todas. Por isso não temos mais condenação. Aqueles que estão em Cristo Jesus estão salvos, justificados, santificados, purificados e serão por Ele glorificados. Quando o Senhor vir buscar a sua noiva, a sua igreja, nós iremos até Ele, ou os mortos ressuscitarão com o corpo glorificado. E aí teremos uma nova vida em Cristo Jesus, onde seremos como Ele. Assim como Ele é, nós o veremos e seremos como Ele. E aí sim, terá o plano salvífico de Deus concretizado, o desfecho de todo o propósito de Deus na sua criação. Porque Deus jamais perde uma batalha. O Senhor não perdeu o controle da história. Por mais que o pecado entrou, por mais que o pecado separe o homem de Deus, por mais que o inimigo e o homem fizeram de tudo para atrapalhar, mas Deus tem sempre o seu projeto e a sua forma de conduzir a história para nos levar ao ápice da redenção, da glorificação do seu nome. Continuando o texto, diz assim: no caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei, a todo o povo levou sangue de novilhos e de bodes, bem como água, lã escarlate e ramos de isopo. Aspergiu o próprio livro e todo o povo, e disse: este é o sangue da aliança, a qual Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sacerdotal. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. É isso mesmo. Moisés, na sua aliança com Deus, no testamento que o Senhor deu para o povo de Israel, teve que haver derramamento de sangue de novilhos e bodes, onde foi aspergido quase todas as coisas para a purificação, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não tem como a aliança ser validada. Porém, esta aliança, que agora, segundo o novo entendimento e a revelação da palavra de Deus, nós sabemos que ela ficou obsoleta devido à nova revelação e à nova aliança feita por Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus adentrou aos céus, ele foi o Cordeiro Pascual, Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo de uma vez por todas, se ofereceu em sacrifício, ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote. Tudo, a história
da humanidade se concentra em Jesus Cristo. É uma história cristocêntrica. Ele é a razão, o motivo e o foco de toda a história. Nele todas as coisas foram feitas e sem ele nada se fez. E o plano salvífico que o Pai projetou, planejou, ele executou. E ele nos deu esse testemunho. Ele nos deu uma nova aliança. Este Novo Testamento que invalidou o anterior. Agora nós estamos debaixo de um testamento onde Jesus Cristo morreu para que o testamento fosse validado. Porém, o Deus de Israel, ao terceiro dia, ressuscitou Jesus Cristo e ele está vivo à destra da majestade. E ele é o portador e o mediador desta aliança eterna para com os homens. Portanto, diz assim a palavra no versículo 23. Portanto, era necessário que as representações das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esse sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança dos sumos sacerdotes que entram no lugar santíssimo, todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde a criação do mundo. Agora, porém, ele apareceu de uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, sacrificando a si mesmo. Desta forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrenta o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o guardam. E é isso aí, meu amado irmão, minha amada irmã. A história nos conta, a Bíblia nos relata que através de um homem, Adão, veio o pecado e o conhecimento do erro, da maldade para o ser humano. Em Adão nós herdamos uma natureza caída, uma natureza pecaminosa, e ficamos afastados de Deus com o jugo e a condenação do mal, do pecado, pois o salário do pecado é a morte. Mas o novo Adão, que é Cristo Jesus, que adentrou ao céu fazendo um sacrifício eficiente, eficaz, nos purificando de todo o pecado. Ele resgatou o ser humano que estava perdido. A Bíblia diz que Deus tirou os homens do reino das trevas e o transportou para o reino do seu Filho, do amado. Agora nós não estamos mais condenados com o mundo ou destinados à perdição, mas estamos agora destinados à vida eterna, através de Jesus Cristo, que é o descendente de Abraão, a qual herdou a herança e a promessa do Senhor. E nele, o trabalho perfeito salvífico dele estendeu para nós, porque antigamente nós não éramos povo. Deus tinha escolhido e eleito a nação de Israel como um povo instrumental, para fazer com que o seu projeto e propósito seguisse na humanidade, na história. Mas desde sempre, o Senhor Deus planejou salvar todas as famílias, todas as nações, povos e línguas. Essa foi a promessa ao pai Abraão. E essa promessa, ela implica no descendente de Abraão. E o descendente não são aqueles que são da linhagem apenas de Israel, mas é o descendente, que é Jesus Cristo, que viveu sob a lei, porém não pecou. Ele conseguiu cumprir todos os requisitos da antiga aliança da lei mosaica, sem pecado. Ele conseguiu adentrar ao céu e fazer a expiação, a propiciação pelo meu e o seu pecado. Hoje nós temos paz com Deus, nós estamos reconciliados com o Eterno, devido ao sangue da nova aliança de Cristo Jesus, que Ele nos preparou. Temos acesso a Deus pelo novo e vivo caminho, através do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Então, que você tenha fé, confiança, que Deus é fiel para nos levar até o último dia e nos dar redenção, nos dar vitória, porque os planos de Deus são maiores que os nossos, os caminhos do Senhor são maiores do que o meu, do que o seu. Confia em Deus, confia no Senhor,
quão grande amor Ele teve para conosco, que nos libertou das trevas, das garras do diabo, do pecado, e nos transportou para o reino do seu Filho. Hoje pertencemos ao reino dos céus. Hoje nós temos em nós enxertado a palavra que salva, o verdadeiro evangelho genuíno de Cristo Jesus. E esta palavra, esta mensagem é poderosa para transformar, para libertar, para salvar, para mudar a nossa história, a nossa vida. Então se entregue ao Senhor Jesus de corpo, alma e espírito. Deixa Ele trabalhar. Este sacrifício de Jesus, Ele é poderoso para nos libertar e fazer de nós nova criação no Senhor, no amado. Que Deus possa te abençoar e que possamos continuar na presença de Deus, agradecendo a Ele por tudo e vivendo novas experiências, vivendo a nova vida em Cristo Jesus abundante, porque para isso Ele nos chamou, para viver uma vida na presença dEle, alegre, feliz, cheio de promessas e bênçãos, promessas e bênçãos irrevogáveis, que somente Deus pode nos dar, nos conduzir, e estamos aguardando chegar aquele grande dia, quando iremos para os céus e a nova Jerusalém. Guarde firme essa promessa, essa esperança firme, fiel ao Senhor, porque não tardará, em breve chegará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar, você e toda a sua família. Eu agradeço a você, peço que compartilhe esse vídeo, dê um joinha, ative o sininho de notificações e que Deus te abençoe.